Me diga aí, você já pegou fogo alguma vez? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza. E calma, não quero saber se você pegou fogo literalmente, embora algumas pessoas possam ter se queimado no fogão, fazendo churrasco com algum tipo de fogo ou de brasa. Mas sim, eu queria perguntar se você é blindado pelas chamas. E para isso, eu quero ir lá no livro de Daniel. E fique aí até o final, que você não vai se arrepender dessa palavra tão poderosa que Deus trouxe para a gente meditar juntos nesse dia. Olhe bem, Daniel capítulo 3, eu vou ler aqui. Para vocês que estão ouvindo essa mensagem, eu aconselho vocês lerem todo esse capítulo 3. Mas eu vou ler aqui do versículo 4 a 6 apenas de Daniel 3. Observem. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar o que estava acontecendo. O rei mandou levantar uma estátua gigantesca de 27 metros e ali ele ia dar uma ordem de o que as pessoas deveriam fazer quando estivessem junto dessa estátua. E o versículo 5 vai dizer: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E finalizando vai dizer assim: quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Gente, ali começa a história de 4 homens. 3 que eles chamaram na língua deles de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o próprio Daniel. E esses homens, esses 3 primeiros que eu falei, eles iam ser lançados literalmente numa fornalha de fogo, mas com 7 vezes mais potência. Eu não sei se vocês sabem a história, ali o povo da Babilônia, o povo de Israel, foi ser cativo na Babilônia, e esse pessoal de lá, o rei, queria os melhores caras, umas crianças que viriam de lá, 4 jovens, inteligentíssimos, hábeis, não é? Com o corpo ali perfeito para poder trazer para cá e ajudar o rei naquilo que ele quisesse, inclusive para aprender da cultura deles e etc. E aqui, gente, eu queria perguntar, por quê? Porque o nome deles original era em hebreu, era Ananias, Misael e Azarias. Eu queria perguntar por que esses 3 não queimaram, não pegaram fogo, não morreram quando foram atirados numa fornalha de fogo. A resposta vai parecer um pouco poética, mas é a verdade. Porque eles queimavam muito mais ali dentro do que todo aquele fogo ardente. Eles queimavam muito mais por Jesus, queimavam muito mais por nosso Deus, que na época eles não conheciam o nome Jesus, mas eles já conheciam o Deus de Jesus, o próprio Jesus que viria encarnado mais para frente. E esse fervor deles, que eles queimavam pelo Senhor, era muito maior do que o fogo, todo o fogo daquela fornalha. E olhe bem, eu queria ensinar algo aqui fundamental para esses últimos tempos. Jesus está voltando. E quem não tiver em chamas por ele, de maneira alguma subirá. Jesus chega ao ponto de falar, e para mim é uma das passagens mais fortes de toda a Bíblia, porque ele diz assim, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, meu, pega fogo por um pirulito. Uma criança, quando está empolgada, pega fogo, claro que eu não estou falando literalmente, querendo alguma coisa, ela fica feliz, os olhos brilham, porque está pegando fogo por aquilo. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, Jesus diz assim, eu te digo, de maneira alguma entrará nele. Você está em chamas pelo Senhor? Me responda essa pergunta. Você está em chamas pelo Senhor? E eu queria dizer que você pode ficar blindado pelas chamas nesse dia, ouvindo essa palavra e aprendendo junto dessa palavra. Depois que eu mostrar aqui 4 ou 5 formas de você estar em chamas pelo Senhor, sua vida vai mudar completamente. E a primeira delas
primeiro passo, e para isso eu vou ler aqui Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aqui eu não estou falando dessa passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estou começando no capítulo 1 com Daniel. Daniel já de início provou o seu valor para com o Senhor. Eles eram hebreus, ele comia um certo tipo de comida, algumas comidas eram proibidas pelo Senhor, outras já eram impuras. Mas eu quero te dizer aqui, ele poderia comer qualquer comida do rei. Vocês imaginam o que é isso? Um banquete de rei para ele, vinhos dos melhores que existe. E ele fala assim, eu decidi. Você devia repetir comigo nesse momento, de onde você estiver ouvindo. Decida fazer o que é certo. Decida não se contaminar pela comida que o mundo oferece. Isso aqui a gente pode fazer um paralelo fácil, amados. Daniel, como é que está escrito aqui? Decidiu não se contaminar com a comida do rei. E a gente decide fazer o mesmo? Quando te oferecem algo muito bom para a sua carne e você decide se manter na santidade, e esse é o primeiro passo para queimarmos pelo Senhor. Decidirmos sermos santos. Santidade. Toda vez que a gente nega algo que não agrada ao Senhor, a gente está decidindo fazer o que agrada aos olhos do Senhor. Daniel, ele entendeu que aquela comida ali era contaminada pelo sistema. Tem muitas coisas contaminadas pelo sistema, muitos ensinamentos errados que mostram na televisão, em novelas, em filmes, em jogatinas. Quando a gente decide não se contaminar pelaquilo, a gente começa a entrar em chamas pelo Senhor. Isso é muito bonito, gente. Mas pastor, como ser santo? Não tem essa possibilidade, gente. Santo para Deus é algo perfeito. Deus é santo no sentido santíssimo perfeito. Só que a palavra na Bíblia usada para nós como santo é kadosh. Kadosh é a mesma palavra que é usada para utensílios, ou seja, separados para o Senhor. Nós somos santos, nós somos separados para o Senhor. E quando somos separados para o Senhor, nós decidimos fazer o que agrada. Não é mais, por que isso é pecado, por que isso não é pecado, porque eu tenho que vestir uma roupa assim, por que não? Porque decidimos fazer o que agrada ao Senhor, porque decidimos não nos contaminarmos pelo sistema. Mas para não ficar muito longo, eu vou logo para o segundo passo. Não se dobrar aos ídolos dessa geração. Sabe, provavelmente você não vai ser lançado numa fornalha literal. Mas olhe bem, mas eles decidiram uma estátua gigante de 27 metros e ali pediram Sadraque, Mesaque e Abednego e todos os outros para, quando ouvir o som da música, do pífaro, das flautas, da trombeta, eles, rosto em terra, imagina isso para um judeu que é fiel a Deus, o povo de Deus, trazendo para essa época, gente, os cristãos, os filhos de Deus. Não estou falando os que entram na igreja e levantam a mão e dizem, eu recebo Jesus, mas não levam a vida assim. Se você quer queimar por Jesus, primeiro, santidade. Segundo, não se prostre aos ídolos desse mundo. Aquilo ali era um ídolo de 27 metros. Mas talvez a gente não se prostre daquela maneira literal a uma estátua, mas a gente está se prostrando a outras coisas nesse mundo. Sabe qual a principal coisa que a gente está se prostrando nesse mundo? Eu vou dizer. Não vou dizer a primeira agora não. Vou dizer talvez a segunda, que é tão forte quanto a primeira. O sistema religioso. A gente se prostra a esse sistema religioso. A gente se prostra mais a uma denominação do que ao próprio Jesus. A gente idolatra uma denominação religiosa. A gente adora a doutrina mais do que adora Cristo. Mas eu quero falar de outra. Sabe o que é? O narcisismo gospel. Talvez hoje não seria a estátua de 27 metros de Nabucodonosor. Vai doer o que eu vou falar, mas é verdade. Mas seja você mesmo, ou eu mesmo ali, numa estátua. O ídolo dessa geração é a gente mesmo. Sou eu mesmo. E você pode repetir, sou eu mesmo.
Essa estátua teria sua cara, com 27 metros, e você se prostra a ela. A Babilônia é o império mais perigoso do que o Egito. Porque o Egito, uma pessoa que é cristã e ela cai no pecado, ela vai para os pés do Egito, ela sabe que está pecando, ela pode se arrepender, ela visualiza mais fácil. Mas a Babilônia não. A Babilônia, ela dá distrações, às vezes nem são pecados, mas você pega essa distração, coloca acima de Deus e todo o seu tempo de adoração foi perdido porque você só se prostra aos filmes, aos seriados, a você mesmo, ao celular. É por isso que eles colocaram a câmera frontal, porque agora você tem uma página na internet que celebra você mesmo. E o pior, gente, é uma celebração satânica, porque a gente coloca a imagem de Deus por trás do nosso narcisismo. Quantas vezes você vê alguém postando uma foto que não agrada ao Senhor e colocando um versículo bíblico? A gente quer queimar pelo Senhor, não se prostre mais aos ídolos dessa geração. Queime pelo Senhor. Vamos para o terceiro passo para ficarmos em chamas. Sabe, gente, ali não é uma pessoa que decidiu não se prostrar. Isso é muito importante. É sobre 3 pessoas que decidiram não se prostrar. Então, o primeiro passo eu vou ler aqui é a comunhão verdadeira. A gente não sabe, não está escrito, mas talvez e muito provável um fraquejou. Um ficou com medo e outro disse, que é isso, rapaz? Estou falando na minha linguagem. Vamos lá, Deus garante. Ele é nosso Deus, a gente não pode se prostrar, não. Então, uma comunhão verdadeira. Para você que não vai na sua igreja, para você que não tem um momento de comunhão com seus irmãos, eu te digo uma coisa, você não vai ficar em chamas. A comunhão verdadeira tem que ser parte da igreja de Cristo. Cristo vai fazer subir a igreja dele. Entenda a igreja aqui como pessoas reunidas no mesmo lugar. Lembra de Pentecostes? Vai olhar Atos capítulo 2. Enquanto o povo não estava reunido no mesmo lugar, o Pentecostes não aconteceu. Mas quando estavam reunidos todos como uma igreja, eis que um vento impetuoso veio e eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Eles estavam em chamas por Jesus. Para você estar em chamas por Jesus, você precisa congregar. Você precisa estar junto de pessoas, numa verdadeira comunhão. É por isso o sentido da ceia. Mas, gente, e o diabo sabe, e ele quer nos dividir por causa disso aí. Porque ele sabe o poder da gente quando está unido. Por isso que Jesus diz, onde tiver 2 ou 3, eu estarei. Ele não está falando que ele não está quando está um. Ele está falando que o poder é muito maior porque estamos em igreja. Igreja só é 2 ou mais. Um não forma uma igreja. 4º passo para estarmos em chamas. Sabe, essa frase deles é tremenda, né? Porque eles dizem assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego diz assim. Eu vou falar com minhas palavras para não ficar longo também. Ele vai dizer, olha, a gente não vai se prostrar não. Se quiser, pode atirar a gente. Nosso Deus vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, tá tudo certo também. Ele continua sendo nosso Deus. Há um louvor que diz isso, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, 4º é uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Uma fé verdadeira é aquele que diz assim, ó, se tu queres, tu pode. Mas se você não fizer, tá tudo certo. Senhor, o Senhor pode me curar, mas se não curar, louvado seja o seu nome. Senhor, o Senhor pode pagar essa minha dívida, mas se não pagar, louvado seja o seu nome. Uma fé verdadeira. E o 5º, e o mais importante, gente. Aqui, ó, eu tenho que ler essa passagem aqui, ó. Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos do fogo? Essa foi uma das frases de Nabucodonosor. O fogo era tão quente que queimou as pessoas que jogaram ele no fogo. E de repente ele disse, mas não foram 3 pessoas que a gente atirou no fogo? Porque eu estou vendo um 4º e parece o Filho do Homem. Gente, o 5º e o mais importante, uma comunhão verdadeira com Jesus Cristo. A presença de Cristo em nós, essa é a esperança de glória. Você que está afastado de Cristo, aproveite esse momento agora e diga, Senhor, eu ouvi essa palavra aqui, Senhor, sobre estar em chamas, e eu me arrependo. Vamos fazer essa oração juntos aqui? Eu me arrependo, Senhor. Eu preciso de uma comunhão verdadeira com você. Eu quero acordar e meditar na sua palavra.
Eu quero fechar a porta do meu quarto e falar contigo como um amigo, porque o Senhor quer ser meu amigo. Mas as distrações têm me afastado de ti. Eu tenho me prostrado aos ídolos dessa geração. Eu tenho me prostrado a mim mesmo. Eu só faço as minhas vontades, Senhor. Eu preciso congregar mais, meu Pai. Eu preciso decidir rejeitar as coisas que te desagradam. Uma comunhão verdadeira com Cristo. Eles tinham uma comunhão verdadeira com nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que tinham olhos de fogo, gente, cuja presença destrói todo o inimigo, estava andando com eles. Eu quero te dizer, para finalizar essa palavra, que esse mesmo Jesus está do seu lado, está caminhando com você e colocou o Espírito Santo dentro de você. Portanto, não temas. E é assim que eu vou terminar, com esse versículo lindo que está em Isaías capítulo 43, versículo 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não está dizendo se você passar, está dizendo que você vai passar, mas Ele estará conosco. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel e o teu Salvador. Quer estar em chamas? Comece a praticar esses 5 passos e eu garanto a você, toda a sua vida vai mudar e você vai se assentar nas regiões celestiais, junto com aquele que já está em chamas. Shalom, até a próxima palavra, em nome de Jesus.